Salve, salve, torcedor alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdão News. Trago para vocês um cortezinho do jogo aberto com algumas informações aí, chegada de Andrés Pereira e venda de alguns jogadores que vem trazendo muitos lucros aí aos cofres do Palmeiras. Eu separei um cortezinho do jogo aberto. Gostaria que você deixasse o like no vídeo e se inscrevesse no canal para estar acompanhando todas as informações e notícias atualizadas do Verdão aqui no nosso canal Verdão News. E vamos embora para o vídeo. Falando em mercadão da bola, o Palmeiras mostra que uma gestão competente fatura muito. O Palmeiras vendeu jogadores, agora alguns atletas negociados fora do país estão rendendo dinheiro ainda, uma base poderosa, mas tem chegada. E é de Andrés Pereira. Depois que o Richard Rios saiu, vem um cara bom. Ok? Como Abel Ferreira já disse inúmeras vezes, O futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Rafael Veiga, 11 títulos, um dos maiores da história do Palmeiras, pilar da chamada terceira academia do Verdão, vem sofrendo com lesões e o baixo desempenho em 2025. 33 jogos, 20 como titular e 3 gols. Não atua desde a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Já são 6 partidas fora. Com o elenco de folga pela data FIFA, ele postou uma foto do gramado da academia de futebol com o versículo bíblico de Romanos que significa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É um jogador que tem tido nos últimos 4, 5 anos um rendimento absurdo. São muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores, até que chegou um momento em que teve que parar, e acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Acho que não estava a ser nem bom para ele, nem bom para o clube. A perda de espaço do Veiga também tem a ver com o fato de que em 2025 o Palmeiras abriu os cofres por reforços e se tornou o clube com o maior investimento na história do futebol brasileiro, cerca de 690 milhões de reais por 12 contratações nessa temporada. Mas também arrecadou muito em 2025, com a venda do jovem Thales, de 20 anos, que vai atuar no futebol espanhol no Almeria. O clube ganhou 38,2 milhões de reais, ainda mantendo 20% sobre uma venda futura do atleta. Ao todo, nesta temporada até aqui, foram 675,7 milhões de reais em vendas. E mais, nesta segunda-feira, com a ida do Kevin, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia para o Fulham da Inglaterra, o Verdão embolsou 30,6 milhões de reais por ter mantido 10% da venda futura, mais a porcentagem de clube formador. Mesma situação do Wesley, que estava no Internacional para o Al Rayyan do Catar. Nessa, o Palmeiras fatura 23,1 milhão de reais. O Verdão está literalmente em outro patamar. E nesse vai e vem do mercado financeiro do Palmeiras, o namoro que era para ter sido selado para a Copa do Mundo de Clubes saiu agora. De dezembro de 2024 até fevereiro deste ano, o clube tentou de todas as maneiras contratar o Andrés Pereira do Fulham da Inglaterra, disposto a pagar 20 milhões de euros. Na época, 126 milhões de reais. O desejo antigo de Abel Ferreira chega agora pela metade do preço, com o Palmeiras economizando bastante, pagando 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. E agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou, e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. O jogador já está no Brasil, chegou ontem por volta de meia-noite, veio com toda a família uniformizada de Palmeiras, contrata até o fim de 2028, vai vestir a camisa 8, inclusive ele já consta no bid da CBF, boletim informativo diário, apto para estrear. Andrés Pereira vai nesta terça-feira na academia de futebol e começa a treinar com os novos companheiros a partir de quinta-feira, já que o elenco está de folga até amanhã. Na temporada 2024-2025 na Inglaterra, foram 37 jogos e 2 gols marcados. E a expectativa é que a estreia possa ser diante do Internacional, no dia 13, no Allianz Parque. Acho que este tipo de jogadores não é preciso perguntar ao treinador se gosta ou se não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele nos pode vir trazer à nossa equipa. Ei, tem alguma coisa errada.
Como assim? Estreia do Andréas Pereira contra o Inter. Calma, o cara precisa se recondicionar mais, treinar mais. Calma, Palmeiras. Elogiei aqui, chamei empolgada, agora já baixei aqui o astral. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela. E tem tempo aí, né, Renato? Porque se a parada não precisa. Que isso? Contra o Inter, por quê? Nem chegou, né? Então, chega logo mais. Tem uma temporada longa Mas ainda. aí tem um lado bom, né? Talvez chega desentrosado, né? Tá. Justamente o que falta para o time do Palmeiras hoje? Qual é a grande reclamação? Que o Evangelista, até achei que ele jogou bem o clássico contra o Corinthians, sempre atento, disputando bolas, ligado no jogo. Mas é que o Andréas Pereira vai chegar para ser titular, gente. Não, titular, com certeza, Renato. Isso não tem a dúvida. Como o Cicinho falou, a cereja do bolo, essa é a cereja do bolo, Cicinho, do Palmeiras. Essa é, entendeu? Com a chegada do Andréas... A cereja verde. Vai potencializar muito alguns jogadores que vão jogar ao lado dele, Renato. Até porque é um jogador experiente, acostumado a jogar grandes jogos e também tem a bola parada, que é fundamental hoje no esquema tático do Palmeiras. Ele bate pênalti então, também? bate pênalti também, então bate ele vai bater falta, bastante pênalti. bate escanteio, então vai ser importante para joga de 8, joga de 10, arma muito bem o time. Então essa que estava faltando, principalmente com a saída do Rios, né? Por mais como você bem disse, o Evangelista jogou muito bem contra o Corinthians, mas não manteve a regularidade. Então com a chegada dele, de repente pode até o Evangelista jogar. De repente pode tirar o Maurício não está jogando bem, Renata. Não tá jogando. De repente pode colocar ali. Então vai ter opções. Gente, o Andréas Pereira tem que jogar com o Maurício, na minha opinião. Tem que jogar com o Maurício. Maurício é um cara diferenciado. E o Abel tá dando sequência para ele. Hoje, eu diria até que ele tem, claro, o Veiga também com problemas de lesão, mas ele tá um passo ali, né? O importante é que vai ter opções para ele escolher. Tomara que ele possa escolher da melhor forma possível, até porque... Não, mas não contra o Inter. O Maurício também, se não quiser jogar contra o Inter, pra quê? Será que vai ter lei do ex? O Maurício? Será, Ronaldo? Essa é a minha realidade. Só olhar pro passado. Tô cansada. Cansada. Perde um aqui, perde outro ali. Outros têm Agora vai o pesadelos. Wesley também. Mas eu achei parabéns pela contratação, Renata. Muito boa contratação essa do Andrés Pereira. Apesar que eu acho que ele já estava contratado, não estava? O Cici quer animar a Renata lá. Outros têm pesadelo. Não, eu só tenho pesadelo. Eu, quando vou dormir, eu só penso qual é o pesadelo da noite. Tô dando risada, amigo. Porque quando vai jogar na arena, é bom avisar esse menino, o Andrés Pereira, porque quando for lá pra arena, tem que ir de fralda vazia. O sonho acabou. Não é sempre que vocês enfrentam o Palmeiras. Agora vai vir. Mas eu tenho uma agora notícia. cai na realidade. O Mais um cara Corinthians pra só se vai jogar dentro da enfrentar área. o Andréas Pereira no ano que vem no Paulistão. Por quê? Não é Não tem mais proibido a encontros gente entre sonhar. Palmeiras e Corinthians esse ano. É só no Paulistão. Agora Só no cai porque na realidade agora, irmão. porque o campeão ainda será o Corinthians, né? É. Porque vai ter que disputar, né? Cai a realidade. Agora o campeonato de vocês é esse. Agora, o deixa eu falar pra brasileiro e a vocês. Copa do Brasil, irmão. Ontem eu assisti um pouco o negócio desses lances, ontem tava vendo o negócio desse menino. Ele é um cara que dá uma sustentação legal também pra defesa, hein? Ele teve aquele erro, todo mundo fala, com o Davis e tal. Mas tava jogando muito aquele jogo. Mas tava jogando Eu não sei por que o Flamengo recuou nessa contratação. Ele tá Porque jogando de zagueiro. esperava-se que ele voltasse para o Flamengo. Não sei se ainda é por causa desse lance que ficou tão famoso e marcante da Libertadores, a perda do título pelo Mengão. Mas, honestamente, me surpreendeu que ele não voltou para o Flamengo e sim para o Palmeiras. Que bom para o Palmeiras. Ainda mais, eu acho que o meio de campo do Flamengo, acho que também não necessitaria tanto, de repente, do Andrés ali, porque tem opções, de repente, que contrataram o Saúl chegando, aquela coisa toda. Agora, pro Palmeiras, vai chegar e vestir a camisa titular. Ele pode fazer uma dessa com o Corinthians no derby, no Paulistão, né? Não esquece. Deixar Ele já era palmeirense aí, já, eu acho. Só Deixar espera a pro próxima Yuri rodada Alberto ainda a bola. não, Andreas. Mais um pouquinho, segura um pouquinho. Né, Bruno Andrade trouxeram pra gente Movimentada essa janela, hein? bastante, Uau. né? Pois é, antes da janela fechar, o Andréas Pereira então chegou já ao Brasil. O Vlad tá com a gente, o Vladimir Bianchini, porque ele não só chegou, como já tá até registrado, então é reforço mais do que confirmado pro Palmeiras. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Andréas Pereira desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no final da tarde, começo da noite. Veio em um voo fretado, não teve contato com a imprensa. E ele é um jogador que estava no Fulham, 29 anos, custou 10 milhões de euros ao Verdão, já está no bid, então ele já pode até estrear na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras enfrenta o Internacional. Se caso ele não estrear contra o Inter, vai estar apto provavelmente
para as quartas de final da Libertadores contra o River Plate. O jogador está na academia fazendo avaliações funcionais no Palmeiras, então logo logo a gente vai ter mais novidades a respeito da situação do Andréas Pereira. O Palmeiras, que já fez 12 contratações esse ano, gastou cerca de 680 milhões de reais. Em compensação, também conseguiu muitas vendas, inclusive ontem, no fechamento da janela de transferências da Europa, o Palmeiras conseguiu faturar em 2 transferências. Uma foi a do Tales para o Almeria da Espanha, foi oficializada, segunda divisão, né, espanhola, 40 milhões de reais aproximadamente. E a outra foi a venda do Kevin, do Shakhtar Donetsk, para o Fulham na Inglaterra. O Palmeiras tinha direito a 12%, faturou cerca de 30 milhões de reais. O Verdão, que agora está de folga, se representa apenas na quinta-feira, sem 5 jogadores que estão na data FIFA. São eles o Piquerez e o Martínez, no Uruguai, o Sosa e o Gustavo Gomes, no Paraguai, além do Flaco Lopes, que foi chamado pela primeira vez para a seleção argentina. Volto com você, Bruno. Valeu, Vlad. Obrigado. Além da chegada do Andrés, chama a atenção então dessas vendas, né, de jogadores que foram criados pelo Palmeiras e que foram negociados na janela. E o Palmeiras tinha percentual ou mesmo um mecanismo de solidariedade. Só nessa janela, Mari, mais de 130 milhões de reais o Palmeiras faturou com isso. Pois é, entre aspas, sem fazer esforço, né? Sim. Entre aspas, porque tudo que entra no clube é muito pensado lá atrás, né? Uhum. Os jogadores da base não param ali na primeira venda. Então, os frutos também continuam acontecendo. É muito mérito de como o Palmeiras trabalha, né? De como o Palmeiras, ele, entre aspas, produz os seus jogadores, dá tudo ali, né? Numa base muito consolidada de trabalho, enfim, e aí, direção, enfim, tudo isso. Mas a chegada do Andrés também é importante para o Palmeiras, né? É um jogador que a gente está falando que não nessa temporada, mas teve os seus momentos bem interessantes no Fulham, números impressionantes em Premier League. Então o Palmeiras foi com o pé na porta esse ano. A gente tem a tela que mostra, então, esses ganhos do Palmeiras, ou quanto o Palmeiras lucrou nessa temporada, só com esses jogadores que não atuam mais pelo clube, mas que surgiram. O Palmeiras negociou, manteve alguns percentuais, ou mesmo por conta do mecanismo de solidariedade. Então, só nessa janela. Olha aí, o Tales agora pro Almeria, o Kevin, que foi vendido pro Fulham, aí tem Vanderlan, tem o Wesley, que deixou o Internacional, o Gabriel Vareta, o Gustavo Mancha, que era do Fortaleza, né? Ainda o Cauã Moraes. Então são só jogadores que não estavam no elenco atualmente, mas que saíram nessa janela, que foram negociados nessa janela, e dinheiro que, com 160 milhões de reais, isso aí já é mais que o dobro da contratação do Andrés, por exemplo, Jailson. E pagou barato no Andrés também, a gente tem que falar. De acordo da forma que está o mercado hoje, você pagar 10 milhões de euros num jogador que está vindo da Premier League, o Andrés, até barato o reforço. E assim, interessante também o modelo de manter o percentual de jogadores jovens do Palmeiras, mas eu acho também a situação interessante da gente observar é a forma que o Palmeiras vai negociando alguns jogadores jovens. Uhum. O Palmeiras raramente queima as promessas. Que a gente fala assim, né? Que vai ficando lá escanteado, ninguém lembra mais, e aí sai por baixo. Mesmo que saia para um clube menor, que é o caso do Tales agora, o Tales, ninguém queimou ali o Tales. A gente fala assim, né? No noticiário, ali a torcida vaiando, pegando no pé, diferente de outros clubes que às vezes jogam a promessa ali numa enrascada e o moleque não sustenta a bronca de uma Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, até por isso, a forma que o Palmeiras vende alguns jogadores para um mercado menor, o próprio Kelvin agora, né? Sim. O jogador se destaca e aí numa transferência... até pedia no time principal, sim, né? E aí numa transferência futura, o Palmeiras vai e arrecada novamente. Então, assim, até essa visão de mercado do Palmeiras, de saber, não vai ser utilizado aqui, Abel. Você está com muitos jogadores no ataque, ele não vai ser utilizado, pode vender? Não, pode vender. Então vamos vender, vamos manter o percentual tal. Interessante essa leitura do mercado também. Sempre num time quase que perfeito, né? Palmeiras. Agora, por exemplo, já no elenco principal tem o Benedetti, o zagueiro, e ele foi sondado cerca de 10 milhões de euros, mas o Palmeiras, nesse momento, não quer vendê-lo, porque entende que esse jogador ainda vai ter mais espaço no time e vai se valorizar. Então é algo que o Palmeiras, nesse momento, é uma negociação que, nesse momento, o Palmeiras não pensa em fazer. É isso, torcedor Vivete. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí a respeito com o mercado da bola do Verdão, trazendo para vocês um quarto de jogo aberto e um quartinho do ESPN, todo o crédito de jogo aberto e ESPN, com essas informações importantes a respeito desse mercado da bola do Verdão, né, que vem fazendo grandes contratações ao longo dessa temporada 2025, mas também lucrando muito com venda de jogadores, né. Leila Pereira vem fazendo um excelente trabalho como presidenta do Palmeiras,
né? E deixando aí que o Palmeiras vire uma das grandes potências do futebol brasileiro, juntamente ali com o Flamengo, brigando os dois ali entre as maiores potências do futebol brasileiro. E investindo muito bem no clube, sabendo fazer muito bem as transações ali e ganhando cada vez mais dinheiro para que o Palmeiras consiga virar uma grande potência, né? Andrés Pereira, que chegou aí por 10 milhões de euros, ia ser contratado um pouco antes, tinha ali o Palmeiras feito uma proposta de 20 milhões, mas o Andrés aí ainda estava pensando se ir para o Palmeiras ou para o Flamengo, tinha uma conversa meio com o Flamengo, mas acabou vindo aí agora por 10 milhões de euros, então economizou bastante nessa contratação, um grande jogador ali para agregar muito valor a esse elenco do Palmeiras. Porém também o Palmeiras não só contrata jogadores, mas também vende muitos jogadores. O caso mais recente agora é do Thales, né? Jogador da base, né? Que foi sendo vendido aí como jogador de apenas 20 anos. E foi vendido para o Almeria da Espanha. Negócio fechado em 6 milhões de euros. Cerca de 38 milhões de reais aí na cotação atual. E mais ainda 20% de uma possível venda lá na frente. O Palmeiras tem direito a 20%. Da porcentagem de venda desse jogador lá na frente. Então, o Palmeiras vem fazendo um ótimo trabalho aí quando o assunto também é venda de jogadores. É uma situação muito importante, pois podemos ver que no atual cenário do futebol brasileiro aí, os times não conseguem ter boas negociações, né? Estão sempre aí passando por sufoco. Você pode ver alguns casos de alguns times grandes aí de São Paulo passando por questões de transfer ban e situação financeira complicada, que não é o caso do Palmeiras, com uma excelente administração aí da Leila Pereira, vem fazendo uma ótima administração e deixando sempre o clube muito bem fortalecido ali, principalmente quando o assunto é grana. Então, no mais é isso. Venho trazendo vídeo para vocês todos os dias com informações e notícias a respeito do Verdão aqui no nosso canal Verdão News. Espero que tenham gostado desse videozinho de hoje aí e até o próximo vídeo. Valeu!